Olá, meu povo virginiano, como vocês estão? Eu espero que bem, sejam bem-vindos aí ao canal da Encantário. E com a tiragem de hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre as finanças para o mês de abril aqui para vocês, tá? E não, talvez não só sobre as finanças, mas também trabalho, carreira, negócios, né? Porque eu acho que isso está atrelado também. E eu espero trazer algumas mensagens importantes aqui para vocês e para mim também, porque eu também sou virginiana. Então vamos ver o que o tarot tem aqui pra gente, viu? Vamos lá, então vou começar aqui com uma energia do oráculo Acredite na Sua Própria Magia, da Amanda Lovelace, para abrir nossa tiragem. Então vamos lá, meu povo. Eita, vamos lá. Saiu essa aqui, 18, árvore, deixas ir. E aí eu vou ler pra gente aqui. Você frequentemente assume a dor dos outros e costumava pensar que é porque sente empatia por eles, mas já não está tão certa disso. Às vezes, parece que as pessoas estão despejando as emoções dela em você e não lhe dão nada em troca. Às vezes, nos sentimos como se tivéssemos herdado a dor dos que vieram antes de nós na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora. Afinal, a sua vida é sobre você, não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. Nossa, que recadão, viu, gente? Eu vou falar pra vocês que eu andei refletindo muito sobre isso nos últimos tempos aí, principalmente na última semana. Não sei como vocês estão sentindo isso, mas eu tenho me sentido bastante cansada das relações que eu venho carregando, assim, né? Literalmente carregando, porque muitas delas eu já percebi que são relações que mais sugam do que trocam comigo, né? Então eu não sei se vocês estão sentindo isso também. Acho bonito dessa parte de trazer esse recado de deixas ir, porque às vezes eu sinto dificuldade de deixar algumas coisas irem, né? E aí, provavelmente, o grupo que tá ouvindo essa leitura aqui também, né? Então, que a gente consiga estabelecer coragem aí, né, e sabedoria para deixar algumas relações irem, alguns padrões. E aí falou sobre essa questão da árvore genealógica, né? Muitas vezes a gente carrega mesmo padrões e crenças ancestrais aí sobre dinheiro, né, sobre merecimento. E isso acaba travando, limitando a gente bastante, assim, né? Essa também é uma grande questão na minha vida. Então eu acho que o trabalho que eu tenho feito é, de alguma forma, entender algumas coisas, tentar perdoar outras e outras simplesmente seguir em frente, né? Não ficar mais carregando a dor dos parentes, dos familiares, nem de pai e mãe, porque viemos aqui para viver nossas vidas, né? Eu sei que isso é um assunto difícil e delicado, mas quando se trata de finanças, eu acredito que é muito mais sobre relações e emoções do que sobre o dinheiro propriamente dito, né? Então, que a gente saiba, inclusive, deixar algumas das relações de parentalidade também para trás, né? Porque a gente precisa se desenvolver e quando a gente fica carregando várias questões dos outros, fica pesada a mochilinha, né, gente? Então que a gente possa deixar os pesos dessa mochila mais para trás e a gente possa carregar essa mochila mais leve aí adiante, né? E aí vamos tentar entender um pouquinho melhor essa situação aqui para os virginianos que me escutam, né? Através aqui de algumas cartinhas do tarô. Então vamos lá, meu povo. Saiu aqui, ó, 10 de paus. Realmente, né, gente? Olha o peso. Olha quanta coisa que vocês vêm carregando, né? E aí talvez muitos problemas dos outros, né? Expectativas dos outros. Esses relacionamentos em que a gente tenta abraçar tudo, mas às vezes, olha, você vê o cansaço dela, não tá conseguindo nem olhar pra frente, né? Só tá olhando aqui pro que ela tá carregando. E aí a gente perde perspectiva, né, gente? Quando a gente foca demais em uma coisa também que é mais pesado do que libertador, a gente perde a perspectiva do que há em frente, né? E aí aqui, ó, os 6 de espadas, né? Eu acho que tem muito a ver com esse deixa-ir, né? E ainda assim, ó, essa energia, né? Você tá indo em frente, mas ainda assim tem um certo bloqueio, né? Muita gente não vai gostar, gente, que vai ser fácil, não vai, não. E eu sei disso por viver isso na pele. Já
abandonei muita coisa e ainda tenho alguns trabalhos para fazer em relação a isso, mas muita gente resistiu, muita situação resistiu, e aí a partir dessa partida, né, também uma certa inveja que vem junto. Ai, eu não sei, né? Mas isso não pode nos limitar de seguir em frente, né? Vocês veem que aqui, ó, ela não tá olhando pra frente, aqui parece que não tá olhando pra frente também, tá meio olhando pra baixo, meio pro lado, não sei, gente. Isso é pesado, né? Mesmo que quando a gente vai embora, não é fácil, não. Saiu aqui, gente, ó, o diabo. Olha só, né? As relações que aprisionam. Olha que loucura. Mas vocês veem também que a corrente tá frouxa, né? Então não tá totalmente apertado, não. Então tem como a gente sair disso, mas é uma questão também de decisão, né? Decidirmos e cortar essas correntes para que a gente possa seguir em frente aí, né? É fácil, não é? Mas, ó, pegando a nossa motinha e partindo, né? E aí, né, a energia, né? Acho que tem muito a ver com isso aqui também, né? A energia dessas pessoas ou do que a gente vinha carregando indo atrás, né? Então, ainda bem que a gente tá de moto aqui, porque dá pra correr mais rápido. Ai, gente, ri pra não chorar, né? Mas e aí, tarô? A gente já sabe que precisa deixar aí, a gente tá fazendo isso, a gente quer, mas e o depois, né? O que vem depois, ou como se fortalecer pro depois. Aí sim, gente, começou a se abrir aqui, ó, 2 de copas. Eu sinto aqui que é como se a gente pudesse contar com algum tipo de parceria que vai ajudar a gente a carregar aí as taças que a gente vai e que a gente vai e merece receber aqui, né? Compartilhar também com as pessoas certas, né, gente? Porque às vezes a gente tem tanta coisa boa pra oferecer, mas fica compartilhando com gente que não merece, sabe? O que mais, tarô? Aí, ó, falei do merecimento, né, ó, vocês veem que a gente tá olhando pra isso aqui, mas ó o que tá sendo oferecido aqui também, às vezes a gente se recusa, né, a olhar para as novas potencialidades que podem existir aqui, né, e ficar preso nessa, que parece próspero, né, às vezes a gente acredita muito nesse padrão do que foi, assim, né, e se recusa a olhar, eu sinto que é como se o universo tivesse, olha aqui, ó, tem coisa pra vocês não querem receber, não? Vai ficar aí de braço cruzado até que horas? Não queremos e não vamos, né, pessoal? Ficar de braços cruzados. Ah, que lindo. Justiça. Justiça seja feita, né, meu povo? Seis de copas. Aí, com essa carta aqui, gente, me veio muito essa coisa da família, né? Da infância. Eu não sei, né? Eu sinto assim, ó, que às vezes a gente deixou de olhar para outras taças possíveis aí, de entender que existem outras coisas no mundo, porque a nossa família sempre mostrou que era isso aqui que era possível, que de certa forma parece um baldinho cheio, né? Mas aqui a gente tem alguns baldinhos vazios, mas quem vai preencher ao longo da vida é a gente, né? Então eu acho que é o recado aqui para que no mês de abril, vocês, né, a gente, tô falando a gente nesse vídeo, gente, porque também é uma leitura para mim, tá? Mas lendo em voz alta aqui também. Mas para que a gente acredite que a gente pode ir de encontro nessas outras taças aqui que a priori estiveram vazias, mas que ao longo da nossa vida a gente mesmo que ia preencher, né? Então sair desses padrões familiares, né? Dessas relações que nos aprisionam, né? Eu acho que isso é um movimento de justiça com a gente mesmo, né? A gente acreditar que podemos encontrar esse equilíbrio, né? Essa balança. E a gente tem as ferramentas em mãos aqui para isso, né, gente? E a outra carta que saiu maravilhosa, amei o mundo, né? Deixo ela aqui, ó.
de construirmos aí, de recebermos o nosso próprio mundo, né? Podemos e temos força para isso, né, gente? Aqui, ó, eu sinto como se tivesse a questão da energia familiar, né? Mas aqui o universo falando, ó, também tenho para te oferecer. Tá meio vazio agora, mas é o que é direcionado para você e não dos padrões que você acredita que é o que existe, né? O que é possível, né? Então, trilhar o nosso próprio caminho aqui para a gente poder conquistar esse mundo, né? E aí vem as questões financeiras em conjunto, né, gente? Só que às vezes a gente precisa desapegar de alguns padrões e soltar algumas coisas aqui, né? Não tem como a gente ir colher muitas frutas no pé da árvore, sendo que a nossa mochila já tá cheia de outras coisas. A não ser que a gente jogue fora, né? Ou a gente coloque de lado isso, para que a gente siga aí com a mochilinha vazia aí, né? Você vê que ela tá indo embora até sem mochila, né? Sem bagagem nenhuma. Não que a gente tenha que excluir os nossos familiares ou aquilo que a gente aprendeu com eles, mas principalmente os padrões ruins, assim, né, gente? Porque tem muitas crenças, né? Que a gente ouve quando é criança, né? Coisas que a gente passa a vida inteira acreditando e acho que só existe aquilo, né? Mas aí, enquanto pessoas adultas, a gente tem que encontrar o nosso caminho, né? E aceitar também coisas que vêm de fora, às vezes de pessoas que a gente nem imagina. Você vê que estão oferecendo aqui, mas a gente não sabe de onde. E a gente fica de braço cruzado, né? Querendo aceitar só aquilo que é conhecido. Então, acho que se abrir para o novo também, né, gente? E vou falar bem a verdade para vocês, eu tenho uma grande dificuldade para receber, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de se doar demais. Sempre tento oferecer o melhor de mim para os outros, mas normalmente não é isso que eu recebo de em troca. E eu sei que isso é um padrão familiar. E eu tô na busca de poder me libertar disso, né? Inclusive fazendo esse movimento aqui com o canal, tipo, aceitando também que isso pode ser muito próspero e que pode ser um caminho para mim também, né? Principalmente essa coisa de trabalhar de casa, né? Estar no online, que é uma coisa que não é enxergado pela minha família como potencialidade. Então eu acho que a gente pode encontrar, sim, paz interior para seguir em frente, para conquistar esse mundo que é nosso. Não precisamos mais viver o mundo dos outros, tá? Acho que esse é o recado maior aí para o nosso mês de abril, meu povo. No fundo do deck aqui, 3 de copas. Olha que lindo. Então a gente comemorando também, né? E aí pensar que outras pessoas podem estar nesse caminho junto com a gente, não necessariamente esses familiares ou pessoas de outra época da nossa vida que fez parte ou que fez muito sentido lá atrás, mas que agora talvez não faça mais, né? Então que a gente possa também aceitar outras pessoas em nossa vida e perceber que podemos celebrar com elas também, né? Então receber esse novo, né, e desatar os braços aqui é um grande apontamento pra gente aí no mês de abril, tá? E aí eu vou tirar uma outra cartinha aqui do oráculo da superatração. Ai, gente, é inacreditável, né? Olha. Sobre o receber, né? Esse receiver de receber. Então é como se eu aceitasse receber as coisas, né? Você vê que tá trazendo as mãozinhas para perto do coração. Então é como se eu pegasse de alguém aqui, né? Aceitasse isso que tem para me oferecer e trouxesse aqui pro meu coração, né? Então é possível receber, né, gente? Eu acho que essa é a palavra da leitura aqui, talvez pro mês de abril da gente. Receber, não só doar, não só se doar, mas principalmente receber aqui, né, gente? Merecimento, né? E aí vou tirar mais uma carta aqui agora desse oráculo, que eu gosto demais, acho muito lindo. Tem uma aqui querendo pular, vou aceitar ela. Aqui da deusa Isis. Gente, eu amo esse nome. E aí aqui, né, construindo chamados, proteção. Acho que às vezes a gente fica se sentindo desprotegido também quando quer tentar sair desses padrões familiares, né?
ou desses padrões de infância, né, de adolescente, juventude. Depois dei uma procurada sobre a energia da deusa Isis, tá? Jogar no Google mesmo, já deve aparecer algumas coisas interessantes. Até eu vou procurar também, eu amo esse nome. Isis foi uma deusa egípcia. E eu tenho certeza que virá recados aí para vocês, para nós, a partir da energia dessa deusa, né? Vou tirar mais uma, porque daí como é sobre a energia da deusa e eu não tenho tanto conhecimento sobre, né? Então acho que vou tirar mais uma, que eu acho que vai vir outra deusa, gente. Não é possível. Diana. Seja um com a natureza. Não sei, talvez a gente tirar um tempo para estar na natureza aí, para ter algumas reflexões, né? E se alimentar dessa totalidade que existe no mundo através das coisas naturais, pra gente criar coragem e se libertar de vez desses padrões que vêm nos aprisionando aí. E não só desses padrões, mas talvez também dessas relações, né, gente? Então, quando forem procurar sobre a deusa Isis, procurem também sobre a deusa Diana, que eu acho que as duas têm um recadinho aqui pra gente. E aí, por fim, vou tirar mais um aqui, do Acredite na Sua Própria Magia, pra gente receber aqui um último recado, né? Sol. Coloque o sol de volta no seu céu. Ai, que lindo, né, gente? E aí com a carta do mundo aqui, ó, que duplinha linda. Vou ler aqui pra gente então. Sol, coloque o sol de volta no seu céu. Não construa um lar que vai desmoronar se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizados. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra, e você é a única que com toda certeza ficará. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Gente, totalmente sobre o que a gente conversou dessa questão das relações familiares, né? A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra. E tem algumas que, se não forem, porque precisam ir, que a gente saiba encerrar também, né? E a gente pode construir uma felicidade que dure sem necessariamente estar carregando esses padrões antigos, assim, né? A gente merece viver esse sol, né? E aí, de novo, a figura aqui de uma criança, né? Me remonta a essa coisa da infância mesmo, né? Então, assim, meu povo virginiano, eu acredito muito que a energia do mês de abril é para que a gente busque olhar e entender esses padrões, principalmente familiares aí, relacionais, né? Para que a gente consiga selecionar aquilo que faz sentido para nossa vida hoje. E a gente consiga trazer alguma abertura de portas aí, né? Através dessa porta do mundo aqui, né? E desse sol brilhante no nosso céu aí, né? Então eu acho que é esse o recado, meu povo virginiano. Espero que tenha atravessado vocês aí, porque a minha atravessou muito. Foi um grande recado para mim e eu acho que tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo e talvez com o de vocês também. Então é isso, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que já tem informação suficiente aqui pra gente refletir agora no mês de abril e tomar as atitudes necessárias, né? Então, coragem e sabedoria para nós, virginianos, para que possamos nos libertar das relações e emoções que nos aprisionam, para que a gente possa de novo colocar o sol no nosso céu aí e voltar a enxergar essas possibilidades, alegria e toda a nossa potencialidade. Combinado, então? Se vocês estão passando por isso também, quiserem deixar aqui no comentário ou quiserem trazer algumas reflexões aí pra gente pensar junto, eu vou ficar muito feliz, né? Sempre na posição de aprendiz, tenho muito a aprender com vocês também. Então eu agradeço a presença de vocês aqui, meu povo. Se vocês sentirem no coração, de deixar esse comentário, mas também de se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. Pra gente estar sempre refletindo juntos aqui, isso fortalece meu trabalho também para a continuidade desse movimento que confessar para vocês que está sendo muito importante para mim, então espero poder continuar aqui, porque isso tem me alimentado muito, me fortalecido, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para mim, mas para vocês também. Tá bom, Virgem? Um abraço especial para vocês, que eu amo, nós virginianos, amo o signo de Virgem, que a gente esteja sempre aí se reconhecendo, né?
Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima leitura. Um beijinho, Virgem!